Olá pessoal, tudo bem? Professor Serjão com vocês. Deus é Químico, mais um super aulão do CNSD para vocês. Hoje, pessoal, nosso tema, o impacto da síntese de amônia na história da humanidade. Vida, ciência e ética. Então vamos lá, pessoal. A amônia é uma das substâncias mais produzidas no mundo. A amônia é uma molécula relativamente simples, tá? Ela é formada por um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, fazendo 3 ligações covalentes com os hidrogênios, sobrando ainda um par eletrônico. Esse par eletrônico garante à amônia a possibilidade de se comportar como uma base de Lewis, doar esse par eletrônico através de uma ligação covalente coordenada para ácidos. A amônia possui 4 domínios de elétrons, ao redor do átomo central, com um arranjo tetraédrico e uma geometria molecular piramidal. A amônia, gente, ela é fundamental para a produção de uma série de produtos, tá? Em especial os fertilizantes nitrogenados, muito úteis para a produção agrícola. Além disso, a amônia ela é muito útil para a produção de explosivos também, refrigerantes, medicamentos, polímeros, entre outros compostos. A amônia ela é sintetizada através de uma reação química entre o gás hidrogênio e o gás nitrogênio. O gás hidrogênio ele pode ser obtido pela eletrólise da água. Já o gás nitrogênio é possível obtê-lo com a separação por liquefação fracionada do ar atmosférico. O processo é conhecido como processo Haber-Bosch. Por que Haber-Bosch? Um alemão chamado Fritz Haber e o seu colega Carl Bosch desenvolveram esse processo. Esse processo foi fundamental para, até hoje, a quantidade de alimentos que nós temos, que abastece a população mundial, tá? Inclusive, esses químicos receberam o Prêmio Nobel de Química por conta de seus trabalhos desenvolvendo esse processo, tá? É uma reação importante que aborda principalmente um conteúdo que vai cair no seu vestibular, que vai cair no Enem, que é o equilíbrio químico, tá? A parte de deslocamento de equilíbrio. O que é um equilíbrio químico? É uma reação química reversível, onde reagentes estão formando produtos e produtos estão ao mesmo tempo restituindo os reagentes, simultaneamente, tá? À mesma velocidade. As concentrações dos participantes permanecem constantes. O problema dessa reação é que, nas condições ambientes, o rendimento dela é muito baixo. Então, o que é importante fazer? Fazer com que esse equilíbrio seja deslocado no sentido de formação da amônia, deslocado para a direita, no sentido da reação direta, tá? E para isso, o que a gente analisa é o princípio de Le Chatelier. O que Le Chatelier fala? Quando qualquer sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de minimizar tal efeito. Então nós vamos colocar ali 2 variáveis principalmente, que a variação de concentração, a variação de pressão, além da temperatura, para promover o deslocamento do equilíbrio no sentido da formação de amônia e aí aumentar o rendimento do processo. Esse foi o estudo de Fritz Haber,
Carl Bosch teve um papel importante porque ele viabilizou esse trabalho em nível industrial, em escala industrial. O processo, a gente vê aí uma imagem, né, de uma indústria de produção de amônia. Esse processo, basicamente, ele trabalha em 3 etapas. A câmara compressora, a câmara catalisadora e a câmara de resfriamento. Inicialmente, os gases, eles puros e secos, passam pela câmara compressora, onde é elevada a pressão, onde são comprimidos, e depois eles passam para a câmara catalisadora, onde vai acontecer a reação propriamente dita, né? E aí é colocada ali a temperatura ideal de maneira eletricamente, e eles passam, né, por uma catálise heterogênea, com ferro como catalisador e o molibdênio como ativador, promotor, que é aquela substância que vai aumentar a eficácia do catalisador, uma catálise heterogênea, tá? Ali que acontece a reação, tá? É uma reação exotérmica que libera calor para o meio. Formada ali a amônia, ela vai passar ainda gasosa pela câmara de resfriamento e vai ser o que? Liquefeita e depois coletada no estado líquido para posterior armazenamento e transporte. O que não foi aproveitado, né, os gases voltam para reiniciar um novo ciclo. Por que essa reação tem que acontecer em alta pressão? O aumento de pressão desloca o equilíbrio para o lado de menor volume. Se vocês observarem a reação, o lado de menor volume é o lado que favorece a produção de amônia. 2 volumes gasosos é dada pelo número de mols da amônia, 2NH3. Tá? Se a gente aumentar a quantidade de reagentes, também a gente vai favorecer a produção de amônia. E o detalhe da temperatura é o seguinte: como a reação ela é exotérmica, a reação direta, né, ela é exotérmica, um aumento de temperatura não favorece essa reação. Então essa temperatura tem que ser controlada, mas estamos falando de uma temperatura em nível industrial, em torno de 400 a 450 graus Celsius, tá? Até porque a temperatura também não pode ser muito baixa, porque começa a afetar a rapidez da reação química, tá? Então, basicamente, esse é o trabalho, o processo Haber-Bosch. Temos agora o outro lado, né? O outro lado é o seguinte: essa descoberta, pessoal, é um detalhe super importante que a gente vai avaliar a grandeza que é a química. Esse trabalho, né, inclusive Haber foi considerado o pai da guerra química, né? Ele desenvolveu trabalhos também no sentido de produzir gases letais, gases nocivos, que mataram muita gente ali nas guerras mundiais, né? A questão da produção da amônia, né, começou ali no início do século XX, né, no início ali das guerras, da Primeira Guerra Mundial, né, quando a Alemanha sofreu um bloqueio pelos aliados, né, capitaneado ali pela Inglaterra, porque ela importava o salitre do Chile. Essa era a matéria-prima para a produção de fertilizantes, né? Com isso, o que aconteceu? A Alemanha, não tendo mais essa substância super importante, começou uma corrida para se desenvolver, né, um outro método para obter matéria-prima para fertilizantes. O objetivo principal era esse: desenvolver um processo que trouxesse, né, alguma substância que fosse usada como matéria-prima para fertilizantes, que foi, no caso, o trabalho de Haber, né? Haber, inclusive, tinha ascendência judia, foi perseguido, né, com ascensão ao poder por Hitler,
teve que ir embora da Alemanha, morrendo no ano seguinte, né? Então, o nitrogênio ele não é assimilado diretamente do ar atmosférico pelas plantas. Então, era necessário alguma substância para a produção de fertilizantes, para a produção de nitratos, que são assimilados pelas plantas, né? E com isso abastecer toda a população mundial, 8 bilhões de pessoas até hoje, né? Incrementar a produção agrícola, né? Mas tem esse lado negativo, né? O lado da guerra, o lado da questão dos explosivos, né? E ainda também um certo impacto ambiental, né? Grande parte dos nitratos também, né, não aproveitados, eles se convertem no gás óxido nitroso, que é o terceiro gás em importância ao efeito estufa. Temos aí uma dualidade, né? Ao mesmo tempo que todo esse processo propiciou um aumento, né, na produção agrícola, na melhor condição de alimentos para a nossa população, também foi responsável por muitas mortes, muita guerra, eu chego até a arrepiar, e também um grande impacto ambiental. Vejam, pessoal, para terminar, como o conhecimento químico te coloca em vantagem e principalmente usá-lo para o bem. É essa mensagem que eu deixo. Um beijo do Serjão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos dar continuidade aí nessas discussões já iniciadas aqui nesse super aulão interdisciplinar entre as ciências humanas e as ciências da natureza. Algo muito interessante aí que desmistifica essa ideia de que humanas, exatas, natureza não podem conversar. Elas podem conversar sim e elas devem conversar. E no caso, o que eu quero discutir aqui com vocês hoje é a relação do homem com a natureza e de como essa relação do homem com a natureza vai se transformando ao longo da história e principalmente entender com vocês como se dá essa relação homem-natureza dentro da modernidade. Então, a partir dali dos séculos XVIII, XIX em diante, como vai se dar esse entendimento do homem em relação à natureza. E para discutir isso com vocês, estou trazendo uma referência extremamente importante que pode servir, inclusive, como repertório de redação para vocês. A referência em questão é a filósofa alemã Hannah Arendt, no seu livro Entre o Passado e o Futuro. Então, trouxe uma citação dela aqui, inclusive, para nós começarmos essa discussão. A Hannah Arendt vai dizer o seguinte: no momento em que iniciamos processos naturais por conta própria, e a fissão do átomo é precisamente um desses processos naturais efetuados pelo homem, não somente ampliamos nosso poder sobre a natureza ou nos tornamos mais agressivos em nosso trato com as forças terrenas dadas, mas, pela primeira vez, introduzimos a natureza no mundo humano como tal, obliterando as fronteiras defensivas entre os elementos naturais e o artefato humano, nas quais todas as civilizações anteriores se encerravam. O que a Hannah Arendt está querendo dizer com isso, com essa citação tão complexa? Ela quer dizer o seguinte: o mundo moderno, o mundo contemporâneo, é um mundo que vai trazer grandes mudanças na história da humanidade. Todas as nossas relações com todas as coisas vão se transformar muito, inclusive a nossa relação com a natureza. Se nós pegarmos, por exemplo, o homem grego ou os homens da antiguidade, as pessoas da antiguidade, eles se sentiam de uma certa maneira inferiores ou completamente integrados e dependentes dessa mesma natureza. Tanto é que o desejo do homem grego era se tornar imortal, tal qual a natureza. Então havia uma perspectiva de tentar imitar ou se aproximar o máximo possível dessa natureza. No entanto, dentro da modernidade, depois que o homem faz as grandes navegações, depois que o homem faz as revoluções industriais, enfim, quando a tecnologia avança, a nossa relação com a natureza, essa relação de dependência ou de necessidade de se integrar ou de imitar a natureza, se transforma completamente. E o que a Hannah Arendt está apontando para nós é o seguinte: nesse novo tempo, o homem quer tentar controlar a própria natureza. Então a tecnologia cresce a tal ponto que o homem pensa que a natureza
natureza é algo que pode ser controlado pelo próprio ser humano. E isso vai ter consequências extremamente positivas, mas também terá consequências extremamente negativas para a história da humanidade. E é exatamente isso que a Hannah Arendt está tentando pensar com a gente. Então, o que ela está querendo apontar no final das contas é que, na medida em que o homem consegue controlar a natureza ou pensa em controlar a natureza, nós vamos ver um potencial extremamente ambíguo da ciência, que vai estar, como a gente está vendo aqui no slide, entre a criação e a destruição. Então, como vocês estão podendo ver e verão ainda mais com as ciências da natureza, as criações científicas dos séculos XIX e do século XX têm grandes possibilidades. Elas podem servir para fertilizar o solo ou para construir uma bomba para matar pessoas. Então há um potencial extremamente ambíguo da ciência que a Hannah Arendt está apontando aqui pra gente. E é preciso lembrar, inclusive, que essa autora está escrevendo depois das grandes catástrofes do século XX. Ou seja, ela é uma alemã judia que teve que fugir do nazismo, teve que fugir de experiências totalitárias. Então, ela conhece muito bem a catástrofe e ela conhece muito bem o papel da ciência dentro da produção dessas catástrofes. Então, o que ela está apontando é exatamente isso. A ciência ela pode ser criadora, mas a ciência também pode ser destruidora. E isso é algo que, apesar de ter sido escrito há muitas décadas, é extremamente relevante para o contexto que nós estamos vivendo, porque nós ainda vemos esse potencial destrutivo e criativo da ciência. No entanto, não se trata de jogar a ciência fora. A crítica ao potencial destrutivo da ciência jamais pode levar ao abandono da própria ciência. Nós nunca podemos pensar em um discurso anticientífico, sobretudo em um momento que nós vemos tantas fake news, no momento onde nós vemos discursos anti-intelectuais, anticientíficos, absurdos, gigantescos sendo propalados por aí, como vacina causa doença ou coisas do tipo. Enfim, não se trata de criticar a ciência e anular a ciência, mas sim de criticar a ciência no sentido de buscarmos, enquanto sociedade, enquanto humanidade, um princípio ético que seja capaz de reger essas ciências, de que a ciência não é somente uma questão científica, mas é também uma questão que envolve aspectos históricos, sociais, filosóficos, éticos, etc. Então, olhando na retrospectiva desse século XX, ou até mesmo da modernidade, a experiência que os homens têm é exatamente essa. A experiência da humanidade é uma experiência muito ambígua com a ciência. E exatamente o que a Hannah Arendt está apontando como uma testemunha das catástrofes, como uma testemunha daquilo que já deu muito errado ao longo da história da humanidade, é essa. É preciso ter cuidado com o homem querer controlar a natureza. O homem não pode, entre aspas, brincar de ser Deus. Há limites para as criações humanas e nós temos que pensar eticamente os limites para essas criações. Se não fizermos isso, é possível que novas catástrofes venham a acontecer dentro do mundo. Enfim, era mais ou menos isso aí que eu queria pensar com vocês, essa relação do homem com a natureza ao longo da modernidade. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com as próximas aulas aí do aulão. Muito obrigado e até mais. Abraços. Fui! E aí, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, tá? O nosso tema central é a amônia. Então, dentro da geografia, o que a gente fala em relação à amônia? A amônia, ela é utilizada como um fertilizante no solo, né? Então, um dos componentes de fertilização de solo é a amônia nos dias atuais. Quando começa a ser usado a amônia? A amônia começa a ser usada a partir do momento que houve uma preocupação e a necessidade de se aumentar a produção no campo, né? Então a amônia é um produto químico, sim, só que ela está dentro de um pacote tecnológico. Esse pacote tecnológico é chamado de Revolução Verde, né? Quando que surge a Revolução Verde? A Revolução Verde surge já no começo da segunda metade do século XX. Né? O objetivo, então, é justamente esse de aumentar a produção, aumentar a produtividade. Vamos lembrar que sempre, quando falamos sobre tecnologia, nós falamos do objetivo de aumentar a produtividade, né? Aumento de produção é quando eu pego uma área e eu amplio essa área. Então, eu tenho lá um alqueire, eu quero dobrar a minha produção, eu pego 2 alqueires. Certo? Mas quando eu falo de aumentar a produtividade, é quando eu crio tecnologias, quando eu crio meios, técnicas, para que aquela produção dentro daquele alqueire seja maior.
Então fazer com que um pé de milho, por exemplo, que dê aí 3 espigas de milho, 3 sabugos de milho, que ele venha a dar 5 sabugos de milho, né? Que um animal no pasto, ele possa aí passar das suas 2 toneladas, passar para 5 toneladas, né? Para que o animal também possa, então, um animal tenha carcaça para produzir mais carne, né? Maquinários que são criados. Então a gente fala que máquinas e produtos químicos, né? Os insumos, maquinários e insumos fazem parte desse pacote de tecnologia chamada de Revolução Verde. Correto? Vamos lembrar que no final do século XVIII, início do século XIX, tivemos aí a teoria de Malthus, em que ela levantava um problema muito sério, que a população mundial aumentava de uma maneira muito acelerada e que não ia haver alimento para todo mundo. Só que já só na metade do século XX, a partir aí de meados de 1950, é que a gente começa a ter aí a técnicas voltadas justamente para o aumento da produtividade. E a amônia faz parte disso, né? A amônia ela é aplicada no solo justamente para fazer com que o solo seja um solo mais produtivo. Hoje a gente percebe, por exemplo, que Israel, um país que no Oriente Médio, na região do Oriente Médio, na Ásia, é um país de clima árido, né? E eles conseguem produzir alimentos para o seu consumo, né? Em alguns determinados alimentos eles chegam a ser autossuficientes e eles estão dentro justamente de uma área de clima árido. Correto? Bom, vamos lá. Qual que é a importância em relação aos pontos positivos e os pontos negativos dessa revolução industrial? Né? Pontos positivos, a gente pode falar sobre o aumento da produtividade. Quando a gente fala de aumento da produtividade, a gente está falando de um preço mais baixo. Então a gente consegue produzir em maior quantidade, né, com técnicas e equipamentos mais eficientes, e a gente consegue produzir uma quantidade bem maior. Resulta no quê? Num preço mais baixo. Correto? Até aqui no slide a gente consegue ver que eu coloco até justamente um ponto positivo, o preço baixo. Mas vamos trazer um pouquinho para a realidade e vamos lembrar que ultimamente nós temos visto aí o aumento do arroz. E aí a gente entra por questões internacionais, porque o arroz é vendido para fora do país, estão pagando mais, enfim. Só que a gente tem que se atentar também ao quê? Ao fato de que não compensa muito aos grandes produtores produzirem alimentos que vão para o nosso prato, né? Então o alimento da cesta básica, aos poucos, acaba se tornando raro. E aí vamos lembrar que quando a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Né? Então esse fato da Revolução Verde, dizer que a Revolução Verde ela acaba aumentando a produtividade e o aumento da produtividade faz com que o preço caia, a gente já pode começar a questionar um pouco essa questão. Né? O arroz para nós está caro porque, associado à questão do mercado lá fora, está comprando o nosso arroz, a gente também tem esse fato de que está diminuindo a produção de arroz no país, né? Não por falta de tecnologia, mas pelo fato de que para muitos produtores compensa produzir aquilo que é importante para a indústria. E falando em relação à indústria, vamos lembrar o seguinte: quando a Revolução Verde ela foi criada, o objetivo era acabar com a fome, garantir que não faltasse alimento. Só que de 1950, dos meados aí do final da metade do século XX para cá, o que aconteceu? A indústria e o setor rural, eles acabaram se aproximando. Eu gosto muito de comentar sobre Chico Bento. Quando a gente vê, por exemplo, na revistinha o Chico Bento, a gente vê que é um personagem totalmente interiorano, da roça, né? Com trejeitos, com vestuário, com um linguajar totalmente de roça, né? Vou dizer roça, né? E hoje em dia a gente não enxerga o matuto dessa maneira, não existe mais esse matuto. Antigamente você falava do Mazzaropi, né? Que foi um personagem do cinema brasileiro icônico, né? E ele demonstrava muito bem esse personagem da área rural, né? Hoje em dia não, né? Graças às tecnologias que foram sendo criadas, o setor rural e o setor urbano, eles acabaram se unindo, eles acabaram se aproximando. Se havia antigamente uma separação, podemos dizer até um pouco física, da área rural e da área urbana, hoje existe uma proximidade, é um casamento. A área rural precisa da área urbana e a área urbana precisa da área rural. Né? Quem que desenvolve as tecnologias do campo?
A cidade. Quem que vende as tecnologias do campo? A cidade. Né? E quem fornece a matéria-prima para a indústria? O campo. Então eles acabaram se casando, digamos assim. Então a relação campo-cidade hoje ela é muito maior. Então se naquela época da Revolução Verde a área rural era vista como uma área de produção de alimento, hoje não. Infelizmente, né, ou felizmente, a associação dos dois, o que a gente consegue perceber é o quê? Que a área rural é importante para a indústria. Extremamente importante para a indústria. Porque é ela que vai produzir a matéria-prima. E quem paga mais? A população ou a indústria? É a indústria que paga mais pela matéria-prima. Então, o que o produtor no campo vai produzir? Aquilo que é necessário para a indústria. Então, hoje, se a gente vê, por exemplo, muitos agricultores aí deixando de plantar arroz, é porque, infelizmente, a cana dá mais, a soja dá mais, né? Vemos aí, por exemplo, a questão do avanço da fronteira agrícola na Amazônia, né? Que é uma questão de que está se tornando em uma velocidade impossível de diminuir. Né? Por quê? Porque estão procurando espaço para produzir soja. Né? Estão se falando aí do desmatamento do Pantanal para produção de cana, porque a indústria precisa da cana. Cada dia mais a gente tem carro aí precisando de cana para poder se movimentar. Né? Então a gente percebe que se a Revolução Verde, quando ela foi criada em meados de 1950, foi criada com o objetivo de matar a fome, hoje em dia ela não mata a fome mais. Correto? Ela já não mata a fome mais. O objetivo da Revolução Verde hoje é fazer com que haja produtos para a matéria-prima para a indústria. Tá? Então a gente tem que deixar isso muito bem claro. Não vou entrar muito nas questões ambientais, né? A gente pode aqui citar aqui o que a Glenda vai falar com muita propriedade sobre a questão do aquecimento global, mas a gente pode falar muito também sobre a concentração de terras. Então, quer dizer, a Revolução Verde acabou acelerando o processo de concentração em países que não há uma política de preservação de pequenas e médias propriedades rurais. Né? Em países que não se atentam a isso, a Revolução Verde acabou separando aumentando o número dos grandes produtores. O pequeno produtor não consegue comprar essas tecnologias da Revolução Verde, o grande produtor consegue. Então, aos poucos, o pequeno produtor acaba vendendo a sua terra justamente para o grande produtor. Correto? Então a gente analisou aqui o quê? A questão da Revolução Verde de maneira positiva e a questão da Revolução Verde de maneira negativa. Gente, muito obrigado. Muito bem, pessoal, dando continuidade a esse show de aula dos professores Sérgio, Marcos e Anderson, falando aí sobre amônia, né, sobre Revolução Verde, todo esse contexto histórico. Eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que ficou pendente lá no aulão de Beirute, vocês lembram? Eu falei para vocês sobre o ciclo do nitrogênio, né? Falei para vocês sobre alguns desequilíbrios ambientais, inclusive o processo de formação da chuva ácida a partir dos óxidos de amônio. E eu tinha falado para vocês, olha, o óxido de amônio, ele também contribui para o aquecimento global. Então vamos falar um pouco sobre aquecimento global, que é um tema que aparece aos montes, despenca no Enem e nos vestibulares, né? Para a gente falar de aquecimento global, a gente tem que entender primeiro o que é o efeito estufa, tá? Porque na verdade o aquecimento global, ele é a intensificação desse efeito. O efeito estufa, gente, ele é natural e ele é essencial para a vida na Terra como a gente conhece hoje. As médias de temperatura, elas são mantidas graças ao efeito estufa. Como que acontece? Vamos fazer uma comparação aqui com os vidros de um carro fechado ou com aquelas estufas de cultivar planta. O que acontece ali, gente? O Sol, ele emite radiação ultravioleta, não é isso? A radiação ultravioleta, ela tem muita facilidade de atravessar o vidro do carro, o vidro ali da estufa, e chegando aqui na superfície da Terra, isso é convertido em infravermelho, né, que gera calor. Só que o calor, ele tem muita dificuldade de atravessar de volta esses vidros, então ele fica retido ali dentro. É por isso que quando você deixa o carro no sol, né, e entra ali depois de algum tempo, você pode ter a sensação térmica de 25, 28 graus do lado de fora, temperatura ambiente, né? Mas quando você abre
a porta do automóvel, o que acontece? Ali dentro tá 40 graus, 45, às vezes até mais, né? Calor que ficou retido. É por isso que quando a gente entra no estufa, a gente sente aquele ambiente quente, né? Todo aquele calor, tá? Toda aquela radiação ultravioleta foi convertida em infravermelho e gerou ali o calor, o aumento da temperatura. Então, na Terra acontece mais ou menos a mesma coisa. Na Terra a gente tem ali a camada de gases estufa, tá? Essa camada de gases estufa é que vai ser responsável por reter a radiação infravermelha e manter a temperatura da Terra constante. O problema é quando a gente tem a intensificação desse efeito estufa. Aí a gente já está falando de aquecimento global, né? E o que gera o aumento desse efeito estufa? O que leva ao aquecimento global? Seria a própria ação antrópica, né? Então, queima de combustíveis fósseis está liberando CO2, liberando CH4, atividade agropecuária, tá? O gás metano, né, é liberado ali através dos gases que os ruminantes expelem, tá? Os óxidos de amônio que são utilizados como fertilizantes, né, e que são liberados também na própria queima de combustíveis fósseis. Então a gente aumenta a quantidade de gases estufa na atmosfera, tá? Essa camada de gases estufa vai ficar mais espessa, acompanha o esquema. E essa camada estando mais espessa, o que vai acontecer com a radiação ultravioleta? Nada, ela vai passar do mesmo jeito. Ela vai chegar aqui na superfície da Terra do mesmo jeito e ela também do mesmo jeito vai ser convertida em infravermelho, o que vai gerar calor. Só que o que eu falei para vocês agora há pouco, o calor ele tem dificuldade de atravessar, de voltar, né? De ser irradiado aí para o espaço. Então esse calor vai ficar retido e a gente vai aumentar a temperatura global. Na verdade, desde a Revolução Industrial, a temperatura global aumentou cerca de 1 grau Celsius. Estima-se que para 2100 essa temperatura ela aumente cerca de 4 graus Celsius. Aí tem gente que vai falar assim, Glenda, 4 graus é muito pouco. Não é, gente. Esses 4 graus Celsius já é o suficiente para provocar uma série de consequências, uma série de alterações. A gente vai ter alteração aí no regime de chuvas. Então, regiões onde a gente tinha uma vegetação abundante, ela vai passar a ser desértica e vice-versa. Tá? A gente vai ter o derretimento das geleiras. Com isso, a gente vai comprometer a vida, né, de diversos animais, tá? Aquelas charges que a gente vê de urso polar, né, boiando ali numa pedrinha de gelo, aquilo ali vai se tornar constante, aquilo lá vai se tornar uma realidade. O derretimento, né, das geleiras vai levar ao aumento do nível dos oceanos. Isso vai fazer com que regiões litorâneas inteiras elas fiquem submersas. Então vai desaparecer ali cidade litorânea, tá? A gente vai ter também consequências aí para a própria agropecuária. Na verdade, esse fenômeno aquecimento global, ele não é algo que vai vir a acontecer. O fato de a gente estar vivenciando períodos de seca cada vez mais prolongados, isso aí já é uma consequência desse aquecimento global, certo? Então a gente precisa começar a cobrar dos nossos governantes, cobrar o quê? Medidas, tá? Para evitar queimada, né? Evitar desmatamento, para a gente poder fazer o reflorestamento consciente, tá? Dar preferência à energia, a fontes alternativas de energia, energias renováveis, energia solar, energia eólica e a nossa própria conscientização, né? A gente começar aí a dar preferência para transportes públicos, tá? A gente dá preferência para um modo de vida mais natural, a gente economizar energia, tudo isso aí vai contribuir para a gente dar uma freada nesse aquecimento global. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus.